Esse caso é um caso interessante, porque eu posso reiterar o que eu venho dizendo há 2 anos, que principalmente em relação à desinformação, fake news, discursos de ódio, a justiça como um todo, e a justiça eleitoral especialmente, não pode adotar a política do avestruz, de esconder a cabeça embaixo da terra. Em que pese, ministra Carmen, que um entendido no assunto me abordou há algum tempo, ouviu dizer isso e falou que é mentira que o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra, que inventaram isso, que não existe. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem, para fazer analogia. Porque aqui, com todo o respeito às posições em contrário, aqui não só as pessoas envolvidas, como o iter procedimental, é exatamente igual ao que o famoso gabinete do ódio faz há 6 anos. Se aproveita de um laranja e, a partir da notícia de um laranja, passa a divulgar como se o fato fosse verdadeiro, para tirar conclusões, no caso aqui, conclusões desairosas, que afetariam a candidatura de um dos candidatos a presidente, uma vez que o discurso religioso, a questão religiosa e a pauta de costumes ligadas à religião, foi um dos principais temas da campanha presidencial de 2022. E vejam o porquê exatamente esse iter é absolutamente idêntico. O satanista referido aqui, antes dessa postagem única, ele já tinha várias postagens, inclusive uma entrevista no canal Supersônico Cast, no YouTube, declarando claramente a sua antipatia à candidatura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista que ele deu nesse canal Supersônico Cast, que eu nunca ouvi falar, chegou inclusive a comparar as condutas do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com as condutas nazistas. E isso foi salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que pugnou pela procedência total da representação. Então, veja, alguém, um satanista, como bem ressaltou a ministra Isabel Galotti, num país cristão como o nosso, eminentemente cristão, entre católicos e evangélicos, nós temos mais de 75% da população brasileira. Um satanista dá uma entrevista, compara um dos candidatos, então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao nazismo. De repente, ele, não podemos dizer que ele viu Deus, porque ele não viu uma luz, porque ele é satanista, então ele viu o demônio, e mudou de ideia. Ao mudar de ideia, ele posta, no meio da campanha, um apoio a quem ele comparou ao nazismo. E, por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas, que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. 2/3 dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Um deles, Leandro Ruschel, é especialista em tentar lavar fake news. A fake news é produzida e ele só repassa com esse comentário: hoje as tias do Zap estão, olha, hoje os avós do Zap estão. E outros vão mais além, porque são mais ácidos, deixando claramente patente qual a intenção, dizendo que agora é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio. Ou seja, não há como achar que pessoas que nunca tinham compartilhado um vídeo, uma postagem desse referido satanista, de repente postaram e divulgaram na campanha comparando o bem contra o mal. Não há como acreditar que alguém que nunca havia apoiado um candidato, comparando ao nazismo, de repente passou a morrer de amores pelo candidato, dando o material necessário para os apoiadores do outro candidato, inclusive vários eram candidatos a deputado, postarem. Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator e a divergência que
a divergência não, e aqueles que acompanharam o eminente ministro relator, o ministro Isabel, o ministro Cássio Nunes Marques, eu acompanho a divergência tanto no sentido da condenação de todos, quanto no sentido dos valores das multas aplicadas. E proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em relação a todos os representados, determinando que se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na presente representação e fixando individualmente a multa da seguinte forma. Em relação aos representados Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Flávio Nantes Bolsonaro, Gustavo Gayer Machado de Araújo, Cleiton Gontijo de Azevedo, Bernardo Pires Custer e Roger Rocha Moreira, aplicando a sanção pecuniária cada um deles no valor de R$30 mil. Em relação aos representados Vitor Stavali, Bárbara Zambaldi de Stefani e Leandro Panazzolo Ruchel, aplicando-se a sanção pecuniária no valor de R$5 mil, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator, a ministra Isabel Galotti e o ministro Cássio Nunes Marques, nos termos dos seus votos.